Oi, pessoal. Nessa aula de hoje, ainda em Java básico, né? A gente não vai entrar ainda na parte de orientação a objetos hoje, mas a gente já vai começar a pensar um pouco de forma modulada e pensar um pouco em como é que a gente escreve um código que seja o mais simples de entender, tá? Então, a gente vai ver um exemplo de um código que começa um pouco complexo e que a gente, com um pouco de atenção e com um pouco de experiência, a gente consegue identificar como é que a gente consegue fazer melhor, tá? Porque essa atividade de programar, ela tem sempre que vir com essa pergunta, né? Que a gente tem que fazer o tempo todo. Será que eu posso fazer isso de forma melhor? E fazer de forma melhor será que eu posso ter um código que seja mais fácil de entender? Um código que, quando eu for fazer uma manutenção nele, seja mais fácil de manter esse código, de realizar mudanças nesse código. Se chega um programador novo na equipe, que seja mais simples para essa pessoa entender esse código, tá? Então, um bom programador, ele está sempre preocupado em, será que eu posso fazer melhor? Nesse sentido, de ser um código de mais fácil leitura, entendimento e manutenção, tá certo? Então, a gente tem aqui um programa que ele recebe 3 números, tá? E ele depois tem que dizer qual é o menor dos números e o maior dos números. Então, é um programa simples. E a gente tem uma versão inicial desse programa, que é essa aqui que eu vou ler com vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Pronto. Então, ele vai receber 3 números, né? Então, a primeira coisa, a gente tem só um método nesse programa, e um dos objetivos da aula de hoje é mostrar para vocês que a gente pode ter aqui outros métodos que a gente pode criar com o objetivo de tornar mais simples o uso do programa e também com o objetivo de reusar código, tá? Então, já eu vou mostrar para vocês que tem coisas aqui que, se a gente extrair para um método, em vez de ficar repetindo o código aqui, a gente pode simplesmente chamar aquele método, tá certo? Então, a primeira coisa que acontece é que eu vou criar um scanner, né, associado ao teclado. Vou declarar uma variável do tipo int. Aqui eu tenho 2 variáveis, mínimo e máximo. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também aqui é como é que a gente renomeia da forma correta uma variável, tá? Então, a gente vai usar sempre a IDE para renomear essa variável aqui no refactor, tá? Então, a gente vem em refactor, rename, e aí essa variável eu quero tirar o acento dela. E aí, por que é que a gente usa isso? Vocês viram que ela corrigiu em todas as aparições dessa variável, tá? Se a gente for fazer isso na mão, vai ser muito mais trabalhoso, tá certo? Isso vale até para mudança de nome de classe, tá? Também mudança de nome de método, para tudo que a gente for mudar o nome, a gente tem que mudar usando essa funcionalidade de refatoramento, tá bom? Então, vou mudar esse outro nome aqui, refactor, rename, máximo. Quero mudar o nome dessa classe, vou da mesma forma, refactor, rename, e mudo o nome da classe, tá certo? Então, vamos lá entender agora esse código, tá? Em outra aula eu já falei para vocês que todo tipo primitivo, ele tem uma wrapper class, uma classe que simula que é daquele tipo, mas ele oferece pra gente um objeto. E no objeto a gente consegue rodar métodos nele, né? Que é a diferença do objeto para o tipo primitivo. Aqui a gente está definindo 2 variáveis e a gente está perguntando à classe integer, que é essa classe que me dá um objeto que parece ser do tipo int. Essa classe, além de eu poder rodar métodos nos objetos dessa classe, eu posso perguntar à própria classe informações, são constantes que essa classe guarda sobre ela mesma, né? Que ela representa um inteiro, né? Então, qual é o valor máximo que eu consigo? Isso aqui é uma constante que essa classe guarda, que é do tipo int, e que me diz qual é o valor máximo que eu consigo representar para uma variável inteira, seja integer ou seja int, esse é o valor máximo que eu consigo representar, tá certo? A gente consegue ver, inclusive, esse valor aqui, ó. É porque aqui ele vai estar em hexadecimal, mas conseguiria ver. Enfim, a gente vai fazer uma brincadeira aqui com os números, a gente vai iniciar o valor mínimo como sendo o maior valor possível que eu pudesse ter, dado que é um valor inteiro.
E a gente vai iniciar a variável máximo com o menor valor possível que eu poderia ter, dado que é um número inteiro. Qual é o objetivo aqui? Quando eu receber qualquer número, o novo número que eu receber, ele vai passar a ser tanto o mínimo quanto o máximo, né? Porque o número que eu receber, quando eu for testar, ele vai ser, com certeza, ele vai ser menor do que esse mínimo. Porque esse mínimo foi configurado para ter um valor muito alto. E esse máximo, ele vai ser configurado para começar com um valor muito pequeno, o menor valor possível. E aí, qualquer número que eu receber, se eu for perguntar se o número é menor do que o mínimo, para eu saber se ele vai ser o novo mínimo, com certeza vai ser, porque o valor que foi configurado para mínimo é muito grande, é o maior número possível. E se eu perguntar se ele é maior que o máximo, também vai ser, porque o máximo iniciou com o menor valor possível, tá? É só para a gente setar esse início de forma que a gente possa agora fazer da seguinte forma. Eu vou imprimir na tela, informe o próximo número inteiro, e vou receber com scanner. Aqui a gente não fez nenhum teste para ver se está bacana, se o usuário digitou um número mesmo, então a gente vai confiar que o usuário vai digitar um número. E aqui eu checo, se o número que o usuário digitou for menor que mínimo, então o número que ele digitou vai ser o novo mínimo. Se o número que ele digitou for maior que máximo, o número que ele digitou vai ser o novo máximo. E aí, ele está fazendo isso 3 vezes, porque pediram para construir esse software recebendo 3 números, tá? E depois informar quem é o menor e quem é o maior. Então, não sei se vocês já perceberam que aqui tem um copia e cola de código, não é? Porque esse código aqui é exatamente igual a esse, que é exatamente igual a esse, certo? Então, a gente pode fazer melhor, né? Porque quando a gente enxerga um código que está duplicado, o ideal é que a gente crie um método, um ou mais métodos, e a gente reuse esses métodos, tá? Claro que tem outra coisa que a gente pode fazer aqui, que a gente vai ter que fazer para melhorar esse código, que é usar uma estrutura de laço, né? Usar um for ou um while para realizar isso aqui da quantidade de vezes que a gente quiser, né? Então, a gente vai... Mas deixa eu extrair um método primeiro dessa forma, para vocês verem que quando o código está exatamente igual, a própria IDE percebe que aquele código está repetido, e quando a gente vai criar um método para substituir aquele código, ela já substitui em várias partes, tá? Então, até agora a gente só viu esse método main, né? Mas aqui dentro do método main, eu posso chamar outros métodos, são funções, aquelas funções de Python que vocês faziam, a gente pode fazer aqui, só que em OO a gente chama método, e aí a gente pode aqui escrever métodos também, que tem assinatura parecida com essa, só que a gente que define qual é o tipo de retorno que a gente quer ter, que o main foi void, mas eu posso retornar inteiro, posso retornar char, posso retornar string, qualquer coisa que eu quiser. O nome do método a gente define, geralmente a gente coloca um nome que define qual é a funcionalidade que aquele método realiza. E aqui são os parâmetros de entrada que a gente pode ter também, e não necessariamente tem que ser uma array de strings, tá? Isso fica aberto para quem vai escrever os métodos. Então, a gente vai extrair um método aqui. Esse código que está aqui, a gente vê que esse pedaço aqui, olha, que imprime isso aqui na tela e recebe um número do teclado, joga nessa variável, isso podia ser um método que a gente pode chamar, por exemplo, recebe número inteiro. Vamos fazer isso agora. A gente vai mais uma vez usar a funcionalidade da IDE de refatoramento, tá? E agora a gente vai usar o refatoramento de extrair um método, extract method. Aí agora eu vou colocar o nome desse método, colocar recebe inteiro. E aí, ele vai criar um método, ele vai retornar um inteiro, ele está dizendo que quer... Ele está dizendo que quer colocar esse número aqui e depois retornar, mas
Eu acho que nem precisa. Vou aceitar. Ó, ele tá pedindo agora para substituir outras partes do código que ele viu que é exatamente o mesmo código que tinha aqui, quando a gente extraiu o método. Então, eu vou dizer que sim, pode usar o método. E agora, a gente está vendo aqui, olha, a chamada de um método dentro do método main. Então, aqui embaixo vai ter o método recebe inteiro. Aqui em cima, eu estou chamando esse método. Quando eu chamo esse método, o código que tem dentro desse método vai ser executado, tá certo? E um método tem sempre um tipo de retorno, o nome do método e os parâmetros de entrada daquele método. Nesse caso, a IDE disse que queria um parâmetro de entrada que ele passou o próprio número, mas não faz sentido, porque eu vou retornar o número que eu recebi. Eu defini a variável num aqui, eu vou passar só o scanner. E aí, aqui, como eu não estou usando o refatoramento, a gente teria que fazer a correção em todos. Eu não quero receber esse número, eu quero apenas aqui dentro. Eu vou definir uma variável int, vou pedir para o usuário digitar o próximo inteiro, vou receber o número do teclado e jogar nessa variável e vou retornar essa variável. Eu podia nem ter essa variável, tá? Podia simplesmente retornar isso aqui. E aí a gente evita umas linhas de código aí, tá? Beleza, antes da gente continuar, vamos colocar o for que a gente falou, que fica mais bonitinho, né? Então, o ideal é que a gente não tenha números mágicos no programa da gente. Então, eu vou colocar um final int, que eu vou definir uma constante, quantidade de números. Quantidade de números. Ficou grande, né? A avaliar. Vai ser 3 por enquanto, né? Que é o que foi pedido. Aqui, a gente vai criar um for que vai até a quantidade de números a avaliar, tá certo? Pronto. E a gente vai jogar esse código dentro do for. Assim, eu não preciso mais dessas cópias, ok? Pronto. Mas agora a gente ainda pode melhorar um pouco mais esse código com novos métodos. Então, eu posso ter... O que é que isso aqui faz? Ele tem dois números, ele recebe... Eu posso ver que tem dois números. Ele vê quem é o menor e joga nessa variável mínimo o menor número desses dois. Então, esse código aqui, ele encontra quem é o menor número entre num e mínimo, tá? A gente pode criar um método que faz isso pra gente. Refatorando aqui, extract método, colocar assim, menor número entre. E aí, ele vai receber essa variável num, que é o número que o usuário digitou. Ele vai receber a variável mínimo, que na primeira vez que eu entro no for, é um valor muito, muito grande, que é esse valor aqui. E aí, ele vai ver, vai retornar o menor deles. Vamos ver aqui como é que tá o método. O método que foi criado recebe dois números e faz aquele if que a gente acabou de ver. Se num menor que mínimo, mínimo igual a num e retorna mínimo. O menor, ele faz mínimo igual a num e retorna o mínimo. Pronto, tá correto. Aqui, da mesma forma, a gente vai fazer uma extração. Aqui ele faz o oposto, né? Ele vê quem é o maior, faz o máximo seu maior, e aí eu quero encontrar quem é o maior número entre esses dois. Então, eu posso refatorar também aqui, extrair um método que vai ser maior número entre num e máximo.
Então, aqui, maior número entre 1 e máximo, tá vendo? Eu tenho um tipo de retorno, o nome do método, variáveis, parâmetros de entrada. Então, aqui ele vai ver se num é maior que máximo, é porque num é maior. Então, o máximo vai passar a ser num. Se o máximo já era o maior, então não precisa fazer nada, retorna o máximo. E aí, ele vai fazer isso 3 vezes, porque a gente diz que vai avaliar 3 vezes. Mas um código desse é muito mais simples de manter. Se o cliente chegar e disser, eu quero fazer agora 1000 números, eu venho aqui e substituo 3 por 1000, né? Então, esse código agora, a gente está usando essa modularização maior, né? Através desses métodos que a gente vai criando e vai chamando aqui dentro do código. E depois eu posso reusar esses métodos, né? No caso aqui, como eu disse que eles são privados, eles só são vistos dentro desse próprio programa aqui. Então, mas depois a gente vai ver que se a gente tivesse métodos públicos, a gente podia reusar em outras situações. E esse exercício de olhar para um código, de extrair um método dali, um método que seja útil, que faça sentido ter aquela funcionalidade, tá? Isso já é um pouquinho de exercício, indo um pouquinho para a O, porque quando a gente vai para orientação a objetos, que a gente cria uma classe, a gente tem que definir quais são os métodos que eu vou rodar nos objetos daquela classe. O que é que faz sentido eu ter de método, tá? Então, já é um pouquinho de exercício, pensando aí nesse caminho da gente estar aprendendo orientação a objetos. E aí a gente tem um código que é muito mais fácil de entender, o main, né? Que é esse método aqui que vai executar. Ele é muito mais simples. A gente colocou bons nomes, então a gente, olhando aqui esse código, a gente consegue entender o que é que cada método desse faz, mesmo que a gente não vá olhar o menor número entre num e mínimo. Ele vai retornar o menor aqui, eu vou jogar em mínimo, ele vai retornar o maior número aqui, eu vou jogar em máximo, tá? E eu vou receber o inteiro. Então, tudo isso fica simples de quem chega, olhar esse código e entender, algo que era muito mais simples do que quem olhava aquele código inicial da gente, tá certo? E aí, vamos só rodar para ver se a gente não cometeu nenhum erro. Quando a gente refatora na vida real, a gente tem testes que a gente roda, aqui a gente vai só rodar para ver se está tudo correto. Sei lá, 3, 1, 10. Então, o menor é 1 e o maior é 10. Se a gente mudar agora para ser mais números, sei lá, 5 números. Pronto, 5 números, o menor é 0, o maior é 9, tá? Então, nessa aula a gente aprendeu um pouquinho sobre esse pensamento que a gente precisa ter para a gente escrever código limpo, código bonito, código fácil de entender, código fácil de manter, tá bom? Até a próxima aula.